Eu sou médico, meu nome é José Carlos Gasparim Pereira, nasci em Curitiba, na maternidade Vitor Ferreira do Amaral, no ano de 1945. Meu pai, Carlos Pereira Filho, e minha mãe, Angelina Gasparim Pereira. Meu pai era ex-militar, formou-se em medicina e foi para Apucarana, e eu fui junto, obviamente, e passei a minha infância em Apucarana. Meus avós paternos eram Carlos Cândido Pereira e Delfina Rodrigues Pereira. A minha mãe, Angelina Gasparim Pereira, meus avós maternos, Lúcia Gasparim e Marcos Gasparim. Casei com a Dulce Vivan, filha do seu Olindo Vivan e da dona Irene Vivan, excelentes sogros e sogro que eu tive, e deles eu tenho 4 filhos, Carlos, Rodrigo, Fernanda e Alexandre. O Carlos casou com a Patrícia e me deu um neto, o Miguel. O Rodrigo casou com a Andressa, que me deu um casal de netos, o Gabriel e a Isabela. Da Fernanda tenho um neto de 14 anos já, que é o Bernardo. E o Alexandre estuda medicina e é solteiro ainda. Meu filho Carlos, o mais velho, ele é médico, radioterapeuta, trabalhamos juntos no Hospital Erasto Gertner e no Instituto Radion de Curitiba, que é um serviço de radioterapia. E meu filho Alexandre estuda medicina, o meu filho Rodrigo, ele é engenheiro, mora em Florianópolis. E a minha filha Fernanda, ela trabalha com comércio exterior. Muito bem. No ano de 46, eu fui morar em Apucarana e cresci lá, minha infância, juventude, passei lá. As histórias da minha infância, fiz o meu primário na escola adventista de Apucarana, e aí tem um fato curioso, que era uma escola adventista, eu frequentava religiosamente o culto adventista do sábado. No domingo, sou católico, nasci católico, fui batizado, frequentava a igreja católica. E durante a semana, meus pais eram espíritos, eu frequentava as reuniões espíritas que aconteciam na minha casa. Bom, foi uma fase muito boa da vida, porque eu morava numa cidade interior, cuja cidade era pequena, muito pequena, e todo mundo se conhecia. Foi uma fase fantástica, onde que a gente tinha um relacionamento com as pessoas muito próximo. Todas as pessoas eram conhecidas, tanto as crianças, não é? Inclusive as crianças têm um fato curioso, que eu era cercado de japonês por tudo quanto era lado. E dos brasileiros que conviviam com os meninos japoneses, fui o único que não aprendia a falar japonês. Os outros aprenderam com todas aquelas mesuras japonesas, eles conseguiam e falam japonês até hoje. Isso foi no ano até 1950. Em 52 foi quando eu comecei o primário nessa escola adventista. E os anos se passaram, foi uma fase onde que eu comecei a me divertir, brincar com aeromodelismo, tive vários aeromodelos, fabriquei, projetei e vivia dentro da fábrica de motores de aeromodelo, que era a única fábrica na América do Sul, na época, para motores de aeromodelo, que era o WB Vechalock Baumann, isto em Apucarana.
Era uma fase assim boa, a gente podia soltar balão, não dava tanto incêndio como dá hoje. O balão era uma coisa que se soltava normalmente, as festas juninas, no próprio Curitibano. Aqui já em Curitiba tinha festa e soltava-se balão. E os bombeiros, quando o balão era muito grande, convocavam eles para nos auxiliarem a soltar aqueles balões grandes. Voltando em Apucarana, foi a época que eu comecei a guiar. Isso já em 1953, 4, 5, eu já tinha uns 10 anos, comecei a guiar um Jeep Willys que meu pai tinha. E tive um convívio com meu pai muito próximo. Meu pai era médico e eu vivia junto com ele nos hospitais, nas consultas, sempre ficava procurando uma carona quando ele ia atender alguém no sítio, né? E a gente ficava torcendo para que chovesse, porque se chovesse o carro encalhava, era aquela festa, você passava 1, 2 dias no sítio. Em função disso, eu sempre imaginei ser médico, mas o meu foco era ser médico, como meu pai era aquele médico de cidade de interior. O médico atendia a pediatria, atendia a clínica geral, pequenas cirurgias, fazia parto. Era um médico amigo, conselheiro das pessoas, dos pacientes que conviviam com meu pai. E eu acompanhei isso muito de perto. Sempre gostei da medicina e eu tenho uma irmã que tem cerca 4 anos mais nova do que eu, naquela época, Vera Lúcia. Depois nasceu uma outra e essa minha irmã, ela tinha umas bonecas, né? E eu comecei a fazer cirurgia nas bonecas dela. Fazia um corte no abdômen, enchia de pomada, né? Isso depois era aquela confusão, aquela gritaria toda, porque eu estraguei a boneca dela. Então eu comecei a parte médica aos 5, 6 anos de idade. Os anos foram se passando, fiz o ginásio em Apucarana, uma época fantástica, a época assim das serenatas, a época dos bailes, sempre gostei muito de dançar, então dançava tudo quanto era baile. Tínhamos um grupo de pessoas, nós éramos mais ou menos uns 6, 8 meninos, tinha uns 15 anos, 16, 18 anos, que a gente ia a baile em todas as cidades próximas de Apucarana, até Maringá, para o outro lado, até Cornélio Procópio, Bandeirante, tudo quanto era cidade, a gente descobria um baile ou uma festinha que se fazia muito na casa das meninas e a gente sempre estava presente lá. Então isso foi até os meus 15, 18 anos, quando eu mudei para Curitiba. Eu sempre gostei muito assim, de pesquisar, de descobrir coisas, não é? Em uma época, no meu terceiro ginasial em Apucarana, o professor botou um questionamento sobre reforma agrária. E 2 tinham que ser contra, 2 tinham que ser a favor. Eu fui escalado para ser contra. Levantei todo o dado de literatura que havia na época, a maior parte era jornal Estado de São Paulo, para fazer uma defesa do porquê que eu montei uma ideia que não havia razão naquela época de ser feito reforma agrária, uma vez de que havia muita terra disponível, 3/4 do território brasileiro era disponível na época para se plantar, por isso não havia razão reforma agrária. Iniciei o científico em Apucarana, ginásio estadual Nilo Cairo, e no meu segundo ginasial eu me transferi para Curitiba e já imaginando fazer o vestibular para a medicina. Meu pai sempre quis que eu fizesse engenharia mecânica, porque eu sempre tive envolvido com mecânica e até hoje
gosto muito de mecânica, eu tenho 2 oficinas de mecânica para carros antigos meus, não é? Que monto, desmonto. E meu pai queria que eu fosse fazer engenharia mecânica. A minha mãe, porém, ela sempre achava que eu era muito bom de conversa, eu organizava raciocínios, ela queria que eu fosse advogado. E, resultante, eu queria ser médico e, felizmente, eu fiz o cursinho, passei, entrei na faculdade, Universidade Federal do Paraná, em medicina, e fiz um curso fantástico. Na época nós tínhamos grandes professores da minha turma, que foi a maior turma da Faculdade de Medicina, foram entraram 160, depois mais os excedentes, foi o ano dos excedentes, entraram 240 pessoas na Faculdade de Medicina, no meu ano, e nos formamos todos eles juntos. E até hoje nós convivemos com todo esse grupo junto. E desse grupo nós temos uns 30 médicos que nós convivemos pessoalmente, com a família, com os filhos. Estamos sempre acompanhando e contando as mesmas histórias de todos esses quase 50 anos que se passaram. Nessa época, eu entrei na faculdade de medicina e eu já estava empregado na farmácia do Instituto de Medicina do Paraná. Nessa época, eu convivi com um grupamento médico muito bom, muito interessante, que tinha lá no Instituto de Medicina. E desses todos, que seria muito longo eu citar nome a nome, eu tive 3 assim que eu convivi bastante e fui trabalhar junto. Que era o Dr. Bodano Kobylanski, que foi meu cunhado, o Dr. Milton Pisato Ziliotto e o Dr. Sadi Pisato Ziliotto, que era o mais antigo deles e era o coordenador da radioterapia e eram os diretores do Instituto de Medicina. Nessa época, eu fiquei de 1964 até me formar trabalhando na farmácia e depois ainda fiquei algum tempo trabalhando na farmácia, exercendo atividade de médico, de farmacêutico lá. Mas me formei, terminei o curso e comecei a trabalhar com esse mesmo grupo que eu já citei, na radioterapia do Hospital Erasto Guettari, que estava iniciando. Isto foi mais ou menos setembro de 1970, que eu comecei a trabalhar lá. E tive o privilégio de começar a trabalhar com esse grupo porque eu era o mais forte do que eles, porque eu tinha 20 anos. E comecei, a minha função era abrir e fechar uma porta, que era uma porta pesada, barbaridade, né? Então a gente abria e fechava em 3, mas quem fazia mais força era eu. Isso comecei a trabalhar como no Hospital Erasto Guettari, como acadêmico, na verdade, foi em 1970, e me formei e continuei trabalhando com o grupo. E aí eu fui estudar, fui aprender radioterapia, fui fazer minha formação em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz, isso já no ano de 74, 75, e eu tive o privilégio de conviver com os melhores médicos do Brasil na área de radioterapia, bem como os médicos americanos e franceses, que escreviam os livros, eram as referências internacionais da época, e eles vinham ao Brasil periodicamente para dar curso no Hospital Oswaldo Cruz na área de radioterapia. Eu convivi com eles. Os anos foram passando, nós continuamos trabalhando no Hospital Erasto Guettari, aprendi muita coisa com esse pessoal mais antigo, o Dr. Sadi Pisato, a quem eu sempre tive uma grande admiração. Bodano Kobylanski, ele
faleceu assim muito precocemente, e o terceiro, que era o Dr. Milton Pisato Cilioto, trabalhamos junto até que ele se aposentou. Nessa sequência, dentro do próprio hospital, eu fui evoluindo, fiquei staff do serviço, me formei, tive o meu certificado de médico especialista em radioterapia e em oncologia, e tive também o privilégio de ser convidado pelo ministro da Saúde, Dr. Alceni Guerra, e fui assessor dele na área de oncologia. Fiquei uma temporada lá em Brasília, um ano que eu fiquei, e nessa época, falando um pouquinho menos de medicina, eu participava de tiro ao alvo e fui da equipe paranaense de tiro ao alvo durante uns 20 anos, fui campeão sul-brasileiro, fui campeão paranaense, fui condecorado em função dessas coisas, me relacionei muito com o pessoal do Exército, auxiliei na construção do stand de tiro do Exército, o general Rui de Paula Couto me deu assim, uma série de ajuda, nós montamos o melhor stand de tiro na época, que era o stand de tiro do Santa Mônica. Em função dessas coisas, eu fui homenageado com a comenda da Ordem do Mérito Militar no grau de cavaleiro. Como também eu sou cavaleiro da Boca Maldita, isso é uma coisa importante, né, para quem mora em Curitiba. Em função disso, trabalhando no Erasto, eu atingi todos os postos possíveis dentro da instituição. Fui chefe de departamento, fui diretor do hospital, fui superintendente da Liga Paranaense de Combate ao Câncer e hoje eu continuo sendo chefe do departamento de radioterapia. Falando um pouquinho agora de futebol. Eu moro na Rua Petit Carneiro, exatamente no fundo do campo do Clube Atlético Paranaense, que é um campo que eu frequento desde os meus 12 anos de idade. O meu irmão Ivan Pereira, que foi goleiro do Atlético, bastante conhecido por sinal, me levava. Então, naquela época, eu conhecia pessoalmente, tem uma carteira que me foi dada pelo Abílio Ribeiro, como sócio aspirante do Clube Atlético Paranaense, cuja carteira eu tenho guardada até hoje. E, coincidentemente, desde guri eu jogava futebol no gol, gostava de jogar futebol. Até hoje, de vez em quando, eu sonho que eu estou jogando futebol. Mas, fisicamente, as coisas vai passando os anos, vão ficando cada vez mais difícil. E frequentei muito o clube, continuo frequentando, moro no fundo, então eu acompanho os jogos de futebol pelo barulho da torcida. Quando o grito de gol é grande, eu ligo o rádio a gol do Atlético. Não sofro assim. Como radioterapeuta, eu tive o privilégio, como eu já disse, de começar a trabalhar dentro do Hospital Erasto Gärtner, e com o ensinamento, o aprendizado, eu tratei milhares de doentes, e é uma coisa extremamente gratificante você encontrar um doente 5, 10, 20, 40 anos depois, que lembra da gente, lembra do tratamento que a gente deu a eles, e eles estão vivos, apesar de que a maioria dos que eu trato são doentes portadores de neoplasia maligna, que é extremamente difícil de você curar. E dentro dessa minha vivência, dessa minha experiência, que eu acompanhei toda a evolução da radioterapia no país, desde a época da ortovoltagem, que é um equipamento assim bem
antigo para hoje, mas na época ele estava terminando a sua eficiência de uso para a primeira bomba de cobalto que veio para Curitiba, doada inclusive pelo Paulo Pimentel, que foi com o que foi inaugurado o serviço de radioterapia do Hospital Erasto Guedes. Eu tive o privilégio de trabalhar lá, e essa experiência veio o primeiro acelerador linear, veio o segundo. Hoje nós estamos com 5 aceleradores lineares em pleno funcionamento dentro do Hospital Erasto Guedes. Essa experiência e essa vivência nos vários cursos que eu fiz nos Estados Unidos, na França, convivendo no Canadá, convivendo com os melhores radioterapeutas de sua época, e esse aprendizado, esse ensinamento me deu condições de montar, a pedido do Scalco, que era superintendente de Itaipu, montei o serviço de radioterapia do Hospital Costa Cavalcante, lá em Foz do Iguaçu. Montei o serviço de radioterapia em Ponta Grossa, montei outro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, montei outro agora, mais ou menos recente, em Blumenau, e tem um serviço meu, que é o Instituto de Radioterapia e Oncologia de Curitiba, que está funcionando há 2 anos, cujo serviço nós conseguimos anexar dentro do mesmo contexto todos os melhores equipamentos e serviços que a gente pode ter hoje em radioterapia. Finalizando, eu acho que eu posso dizer o seguinte: eu fui um beneficiado pela sorte, pelos amigos que eu tive, pelos médicos da turma de 72, onde que nós temos assim as melhores referências médicas do estado até hoje. E eu fui um beneficiado pela sorte por poder trabalhar no Erasto Guedes, né, ser médico radioterapeuta. Eu estou com 49 anos lá, ter ocupado todos os cargos que eu poderia ocupar dentro da instituição, ter expandido os meus conhecimentos em várias cidades do Paraná, do Rio Grande, de Santa Catarina, ter o privilégio de ter sido assim, um atirador razoável que me deu condições de viajar pelo Brasil inteiro dando tiro. Sou piloto de avião. Nas horas vagas a gente treina assim, pé em mão. Preciso treinar, até ultimamente não tenho feito isso, mas a vida foi muito boa. É isso aí. A propósito, gente, eu me lembrei de algumas coisas assim interessantes. Como eu já havia dito, eu convivi com os médicos de 1900, formados em 72. Dentre eles, não posso deixar de citar o Dr. Cavalieri, que é o meu cardiologista, o médico assim famoso, extremamente conhecido e competente, né? Dr. Nelson do Rosário, que é conhecido mundialmente, né? Tenho o privilégio também de dizer que é amigo dele, mas eu tenho o Dr. Lauro João Lobo Alcântara, que é meu amigo de infância. E talvez eu tenha contribuído para ele ser médico competente, famoso na área de otorrino infantil, porque nós morávamos em Apucarana, fizemos ginásio junto. Aquela história que eu contei da reforma agrária, foi ele que me colocou nessa confusão para eu ser contra a reforma agrária, né? Eu cheguei para ele e falei: meu cara, vamos fazer medicina. É muito difícil. Eu falei: não é barbada. Eu fiz o vestibular, agora quase passei. Não, eu vou fazer agronomia. Eu sei que eu botei tanta minhoca na cabeça dele que ele veio para Curitiba. Chegou na minha casa, malinha debaixo do braço, o travesseiro e tal. Ficou inicialmente hospedado na minha casa, mas o divertido que ele conta para todo mundo até hoje foi o seguinte:
que eu levei ele para fazer inscrição no cursinho para ele poder estudar efetivamente, para poder passar, né? Só que eu levei ele para o Dom Bosco. Aí ele falou assim, você não vai se inscrever também? Eu falei, não, eu vou fazer Bardal. Ele falou, mas qual? Você me traz para cá, quer que eu passe no cursinho e me põe para fazer Dom Bosco, e você vai fazer Bardal? Eu falei, deixa comigo. Aí ele passou e eu passei. Até hoje ele conta essa história, daí eu conto para todo mundo, mas é uma questão de olho clínico. Eu olhei para ele e disse, não, você precisa fazer Bardal. Está reclamando o que fez e passou, não é? Então essa é a história de 3 amigos meus da turma de 72. Como eu disse, são 240, é muita gente para eu citar. Meu colega de turma, o Dr. Hans Batista Vilela, que é o famoso cirurgião cardíaco, cirurgião do Nhaco, conhecido mundialmente também. Voltando assim a carros antigos, tem uma história interessante. Foi paixão à primeira vista, eu devia ter assim uns 5, 7 anos, eu vi pela primeira vez na minha vida um Citroën. Era um carro diferente, que eu morava em Apucarana, estava cheio de Ford, Chevrolet, mas Citroën não tinha. E o cara abriu a garagem, ligou, tirou o carro. Eu me lembro nitidamente o carro, o barulho, a cor, e aquilo foi amor à primeira vista. Eu queria comprar o Citroën desde então. Tentei que meu pai comprasse o Citroën e meu pai nunca comprou um Jeep, né? E os anos se passaram até que eu consegui comprar o Citroën. Aliás, até quem achou o primeiro Citroën foi a minha mulher, a Lucy, que sabia que eu andava atrás, e ela falou com o Camado ia vender, eu fui lá, acabei comprando o meu primeiro Citroën. E como o Citroën era um carro complexo, que ninguém queria, os mecânicos já não mexiam mais esse carro, porque era um carro complicado, que tinha que ter equipamentos especiais, eu comecei a estudar mecânica. Era meu hobby. Comecei a estudar mecânica, então hoje, em Citroën, eu sou professor de mecânica em Citroën. Conheço todas as peças dele, monto, desmonto, e agora acabei de reformar que está a coisa mais linda. Figurinha, assim, de museu, que está nos últimos retoques, assim. Como o Citroën, eu consegui dominar toda a mecânica do Citroën, eu comecei a estudar um outro carro muito interessante, que é o DKV. Em função do DKV, o grande problema é que era um carro extremamente à resistência, mas o motor era muito manhoso. E a maioria dos DKV pararam de andar por causa do motor. Então, minha primeira etapa foi conseguir montar um motor DKV que não quebrasse. Então, com esse motor, eu comecei a viajar com ele. Teve várias quebras também, mas eu consegui acertar um motor. Eu todo ano faço uma viagem para Poços de Caldas, que em torno de 1.500 quilômetros eu vou e volto. Com esse carro que eu vou e volto, eu já fiz umas 8 viagens com o mesmo motor. Então eu resolvi a primeira etapa. Bom, mas aí apareceu na minha vida uma carreteira Citroën DKV, que nada mais é do que um carro que tirava-se paralama, aliviava-se peso para o carro poder andar mais. Então eu tenho esse DKV, já conhecido no Brasil como a carreteira 33, uma carreteira branca com o número 33. E eu corro com ela periodicamente no autódromo aqui de Curitiba. Agora fizeram uma corrida de DKV no interior de São Paulo, que eu não consegui ir esse ano, mas meu carro está preparadinho para ir. E o meu motor é um motorzinho bem forte. Já levei para o dinamômetro, medi a potência, tudo. Então, e ainda eu tenho mais um degrau para poder fazer um preparo, assim, o último preparo que a equipe Vemag fazia na época das corridas. Eu sou amigo do Crispim, que era o chefe mecânico da Vemag. Todo ano eu encontro com ele em Poços de Caldas. Em função dessa história de Citroën e DKV, me apareceu
uns pedaços de uma carreteira Citroën que veio junto com umas peças do Rio Grande que eu havia comprado. Eu remontei a carreteira inteira, volta e meia dou minhas voltinhas no autódromo com a carreteira. E aí, meu prazer de ser mecânico está dentro desses dois carros. O DKV ainda estou estudando algumas coisas que eu não sei mexer ainda. Mas estou montando dentro da minha casa, tem uma oficina mecânica, eu tenho duas. Uma na Vila Fania, onde que eu faço as partes grosseiras mais sujas, e na minha casa eu levo as peças limpas, lavada, pintada e começo a montar. Estou montando hoje um Jeep DKV também. Tive como hobby o tiro, viajei Brasil inteiro, conheci muita gente, foi extremamente prazeroso. Sou motociclista também, na minha casa tem duas Harley, tem uma Shadow 750 que eu comprei porque eu saía com minha moto, tenho até hoje uma motinho 125, e os meus filhos diziam para mim, olha, o pai vai entregar pizza, né? Aí eu comprei uma moto grande, agora eles não podem falar isso. Então essa foi a minha fase dos DKV, do tiro, sou piloto de avião, a gente chegava no aeroclube, vamos tomar um cafezinho? Vamos. Eu pegava o avião e ia a Porto Alegre, a Florianópolis, tomava um café e voltava, pelo prazer de voar. Então eu fiz isso para Blumenau, para Apucarana, e assim foi. E como eu havia dito, rapaz, a parte mais importante de toda essa história, o primeiro Citroën que eu consegui comprar foi graças à minha mulher, a Dulce, que é uma pessoa, assim, fantástica. Tem um temperamento, assim, que conseguiu me dominar, ou seja, eu fico manso na frente dela, não é? Me deu 4 filhos fantásticos, que me deram mais 4 netos, não é? E a ela, na verdade, que é o esteio, o sustento da família, né? E que mantém a ordem em tudo, a ela que eu devo a minha maior gratidão.